Salve galera, eu sou Fernando Bezerra, aqui do Rempadão da coluna Portas da Percepção, e eu vim trazer mais um debate hoje aqui na coluna. Vamos discutir um pouco, né, sobre a questão da descriminalização. Agora, no dia 13 de agosto, o Supremo Tribunal Federal deve julgar, né, a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, a nossa lei de drogas, e, portanto, abre-se a possibilidade, né, do Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de substâncias hoje ilícitas, né, tornadas ilícitas pela política de proibição, pela política proibicionista. Então, esse julgamento ele é importante para todos nós. Seja você usuário de café, de cafeína, de chocolate, de teobromina, de tabaco, de álcool, se você usa maconha, crack, cocaína, se você usa dimetiltriptamina, inibidores de monomonoxidase, LSD, LSA, psilocibina, se você usa ópio, heroína, morfina, não importa. Importa que, independente da substância que você use ou não use, a descriminalização é melhor para todos. E é melhor para todos, em primeiro lugar, se a gente defende o Estado democrático de direito. Se a gente defende a democracia de fato. Para começar, é absolutamente autoritário que o Estado intervenha sobre os nossos corpos, considerando o uso de substâncias que interferem somente na nossa vida e não na vida dos outros, causa danos somente a nós e não aos outros. Isso quando causa, que muitas vezes causa também benefícios, tanto que um conjunto de substâncias psicoativas são usadas, seja pela medicina ou não seja pela medicina, para promover benefícios para os seus usuários. Então, é importante que nós tenhamos em mente, né, pelo menos eu acredito nisso, que a liberdade de alterar o seu próprio corpo é uma liberdade democrática fundamental. Isso tem que ser colocado em primeiro plano dessa discussão. Em segundo lugar, né, efetivamente, países que descriminalizaram, como Portugal, avançaram muito nas suas políticas de droga. Hoje, Portugal, por exemplo, tem uma das menores taxas de problemas graves, como overdoses, por conta do abuso de substâncias psicoativas. Né? E eu acho que esse é o tipo de coisa que nós temos que olhar quando a gente está discutindo uma política de drogas. Né? Não é só se um país tem um consumo menor ou se um consumo maior, mas, igualmente, quais são esses consumos? Como nós fazemos esse consumo? E é exatamente isso que a descriminalização pode proporcionar. Se a gente muda essa figura do usuário do campo da segurança pública, do aprisionamento, da política de encarceramento em massa, e a gente passa a olhar para o uso de drogas como uma questão de cultura, de saúde pública, de educação, é possível que a gente repense, né, nossa forma de entender o uso de drogas, de entender tudo que está por trás, né, o comércio, a produção de substâncias psicoativas, já que a humanidade sempre fez uso de drogas. Então, é preciso que a gente consiga lidar melhor com essas drogas, lidar melhor com o consumo de drogas, e não ficar pensando em políticas hipócritas, né? Tipo, se você usar uma droga, agora você virou o inferno na Terra, já era, é porta de entrada, começou ali com um cafezinho, já era, ele vai usar heroína pro resto da sua vida. Assim, não é assim, né? E aí o usuário vai lá ver o amigo que fumou maconha, que tirou nota boa no Enem, no vestibular, que passou no concurso público, que é professor universitário, ou sei lá o que mais. E aí, o que acontece com o resto das informações? Mesmo que elas sejam verídicas, elas caem todas por terra. Assim, é preciso políticas de promoção de saúde adequadas, de educação em saúde adequadas no ponto de vista da política de drogas. E quando a gente pensa só em repressão, em criminalização, e vamos aumentar a segurança, vamos aumentar o policiamento, cara, a gente está perdendo muita coisa. A gente está perdendo a possibilidade de que esses policiais, de que esses agentes de segurança pública estejam olhando para crimes realmente graves, para crimes de verdade, né? Usar droga não tem que ser crime, isso é inconstitucional. E a gente espera, eu espero de verdade que o STF possa, né, ser muito mais avançado do que o nosso Congresso, muito mais avançado do que os políticos que a gente colocou, né, no nosso atual cenário político brasileiro. Então, eu vejo com muito otimismo o julgamento do STF no dia 13. Eu acho que ele pode ser muito benéfico para o nosso país, de forma geral, para a nossa saúde pública, para a nossa educação pública, para a visão que a gente tem sobre o usuário de droga, para quebrar muito do estigma, dos preconceitos. E isso é um início de conversa. A gente precisa rever nossa política de drogas, a gente precisa rever
nosso paradigma, nosso olhar, nossa visão de mundo em relação a muitas coisas, né? E começando por aí. Então, valeu, galera. Espero que tenham curtido aí. Vamos, né, debater esse tema.